Olá pessoal, e sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de Photoshop CS6. E nesta aula de hoje estaremos aprendendo a fazer um efeito bacana, né, para quem está começando uma empresa ou fazendo um trabalho e quer fazer a divulgação, uma maneira legal de fazer uma divulgação, né, podemos estar nos referindo dessa forma. Pois bem, ou até mesmo para aquelas pessoas que querem uma inspiração para plano de fundos também, né? Estas aulas estarão servindo para inspirações artísticas e ao mesmo tempo a estar ensinando a fazer um cartão de visitas, né? Eu trazerei para vocês essas aulas semanais assim, né? Eu espero estar cumprindo isso, né? Cada semana terá uma aula desse tipo. Se não tiver, também eu colocarei duas aulas de uma vez só para compensar, né? Pois bem, fazeremos essa primeira aula que poderá servir para, podemos estar dizendo, cartões de visitas para divulgação de tal trabalho, né? Nessa empresa fictícia aqui minha, né? Que é o meu próprio canal. Eu estou fazendo a divulgação do nome dele e as iniciais aqui no canto, né? Você pode estar colocando o nome da companhia e as iniciais dela aqui também. E vocês podem pode estar colocando da maneira que entenderem melhor, né? Pois bem, aqui eu também tenho um exemplo de como o seu cartão ficaria disposto em uma mesa, né? Que é mais ou menos dessa forma. Eu tenho aqui como base um piso de madeira aqui no fundo e dois cartões aqui dispostos e uma ampliação de como deve ser, né, a aparência dele aqui nessas bordas aqui. Pois bem, também ensinarei a fazer esse tipo de trabalho para vocês também fazerem a divulgação pela internet. Primeiramente, abriremos um novo documento. O tamanho poderá ser qualquer um. Colocarei aqui o nome de uma empresa, que no caso é o canal do YouTube, tá? A largura desse cartão será 1240 e a altura 758. Como vai ser um trabalho para impressão, né? Será 350, ou se quiserem arredondar, poderá ser 300 dpi. Colocarei 350 para ampliar um pouco mais a resolução, né? Lembrando que trabalhos para a internet é 72 dpi. Nesse caso, eu vou tentar fazer para impressão, né? Mas eu não irei imprimir, só dando a orientação para vocês. Daremos um OK aqui e o documento já será aberto. Darei uma resolução aqui melhor para poder ter uma melhor impressão do nosso documento, né? Dá para ver direito ele. Bem, começaremos pondo uma cor de fundo, né? No caso, como vocês puderam ver lá, é uma cor cinza, mas não é bem exatamente esta cor. Começaremos com uma cor meio que preta, né? Não é exatamente preta a cor, mas um pouco mais partindo para o cinza, né? Poderá ser qualquer uma desse tipo. Pegarei esta cor aqui, normal, né? Darei um Ctrl J nela para poder duplicar. E com isso, poderia pôr aqui o nome aqui de plano de fundo. E a de cima poderia pôr o nome de grades. Ou de furos, né? Porque será a base daquele documento. Pois bem, daremos dois cliques aqui em cima. Vamos aqui em sobreposição de padrão. E irá vir aquele padrão clássico, né? Que se você não tiver mudado nada, ficará desse jeito. Pois bem, clicaremos nessa seta aqui do lado, né?
E vocês baixam aí no pack os padrões de grades, né? Que são esses aqui, bem legais para qualquer tipo de trabalho. Vocês podem pegar qualquer um desses padrões aqui que eu estou mostrando, né? E eu ficaria aqui com o básico mesmo que já vem com ele. Nesse caso, esse primeiro aqui. Ou também pode testar com esse daqui, mas esse aqui não ficou muito bem ao meu ver assim, né? Ficarei com esse segundo aqui. Por isso que estarei disponibilizando só desse para o final, tá? Esse aqui eu não colocarei no pack não. Pois bem, selecionando o que vocês preferirem, deixaremos a escala em 56, ou poderá ser 50. Um tamanho legal que você possa estar... Um tamanho que você mesmo queira, né? Não precisa eu estar dizendo qual será o tamanho, porque para vocês poderá ser legal em outro tipo. Eu deixaria aqui em 40%. Com a escala poderá ser 100% mesmo. Ok? Depois disso, poderemos dar aqui um ok. E está pronta a nossa base, né, desse nosso efeito. Pois bem, feito isso, quando o nosso plano de fundo já estiver aqui disposto, né, poderemos dar um Ctrl J aqui também. Pode dar um Ctrl J e deixar essa camada aqui invisível, né, caso a primeira dê algum defeito, né. Deixaria ela aqui embaixo para ficar só as visíveis por cima. Criaria uma nova camada. Pegarei a ferramenta de letreiro elíptico, né? Tiraria um pouco o zoom. Fazeria qualquer seleção aqui só para poder deixar um pouco as bordas pretas, né? Da mesma cor que pintamos o fundo, para não dar muito destaque assim, né? Poderemos converter para o objeto inteligente para depois modificar o desfoque que iremos dar, ou simplesmente aplicar o do desfoque. Deixarei em 120. Deixarei em 150, ok? E pronto, o nosso desfoque já estará aqui. Poderemos pegar a ferramenta de borracha. Deixar a opacidade dela mais ou menos em 20% e apagar mais ou menos aqui o centro, né? Para não dar tanta diferença aqui de cor. Deixar o centro bem nítido mesmo. Poderemos estar acompanhando nessa janelinha aqui do lado. Pois bem, depois de apagarmos aqui até o ponto que nós bem entendermos, né? Poderemos criar uma nova camada. Deixá-la na cor branca e pegar a ferramenta de pincel. Aumentaremos um pouco, né? E marcaremos um pouco aqui no centro, né? Não precisa ser exatamente no centro. Deixaremos a opacidade mais ou menos em 2%. Para não aparecer muito, né? Apagarei um pouco as bordas, né? E está feito. Pois bem, depois de termos feito isso, né? Juntaremos toda essa camada. As teclas já estão aparecendo aí no vídeo, né? Poderemos desabilitar toda essa camada, essas partes aqui. Eu tirarei essa parte aqui que tínhamos duplicado, né? Juntarei todas essas aqui e deixarei como o nome desse grupo aqui como fundo, né? Se eu quiser modificar alguma coisa aqui, eu modifico e depois transfiro ela para uma única imagem novamente.
Desse modo é mais fácil para não estarmos trabalhando com muitas layers, né? Para não ficar muito complicado. Pois bem, deixarei elas aqui visíveis e só a camada do grupo desabilitada. Dessa forma, ok? Pois bem, daremos um Ctrl J nesse plano de fundo. Pegaremos a ferramenta de guias, né? Marcaremos ela mais ou menos aqui no centro, as guias. Marcaremos só uma aqui no centro para servir de guia, ok? E com isso pegaremos a ferramenta de letreiro retangular. Fazer esse tipo de corte na metade, né? Como vocês estão observando. E na que sobrou também fazeria a mesma coisa, só que invertendo os ângulos, né? Dessa forma. Pois bem, criaria uma camada aqui, uma nova camada no centro, né? Para servir para fazer aquela profundidade que vocês viram no começo, né, do cartão. E deixarei elas assim divididas para poder a nossa profundidade ficar aqui no centro, né? Para dar um destaque a mais no nosso efeito. Mas para que fique legal também essa nossa profundidade, esse nosso desfoque que iremos estar trabalhando, deixaremos essa aqui de cima, colocaremos aqui abaixo e trazeremos essa aqui para cima, né? Agora vocês vão entender para que fazer exatamente esse processo. Pegaremos a ferramenta de pincel com a cor preta. Tamanho pode ser qualquer um. E arrastaremos um pouco para baixo, né? Lembrando de deixar marcado na camada de profundidade. Dessa forma. E aplicaremos um desfoque, né? Para não deixar tão forte assim a nossa sombra. Pronto. E poderemos estar borrando um pouco também, né? Pegando a ferramenta de borracha. Deixa eu ver se dá certo também. Aumentaria aqui um pouco o tamanho. Bom, depois desse acabamento de fundo, né, para esse nosso sombreamento, poderemos estar reaplicando as duas camadas. Clicaremos aqui em visualizar e apagaremos essas guias e retiraremos elas. Pois bem, agora colocaremos os textos, né? Poderá ser de qualquer forma, mas a fonte que estarei utilizando é essa aqui, Geramonde, né? Pois bem, eu colocarei aqui o nome do meu canal. Colocarei essa camada aqui de texto aqui em cima, né? Arrumarei a letra aqui, a H. E colocarei essa palavra aqui embaixo, né? Bom, deixarei dessa forma aqui mesmo, não darei muitos detalhes para ela. Agora colocaremos as iniciais aqui desse outro canto, né? E a fonte que estarei utilizando é esta aqui. É Harabara, né? Uma fonte, à primeira vista da impressão que seja árabe, né? Pelo nome. Colocaremos essa fonte e escreveremos as iniciais do canal. Pode pôr pontos, né, para poder separar. Também para ocupar maior espaço no cartão, né?
Aumentaremos um pouco de tamanho. Esse tamanho aqui tá legal. Aumentaremos essa aqui também, né? Só um pouquinho para deixar as iniciais um pouco maior, né? Pronto. E agora também aplicaremos um pouco de degradê, né? Um pouco de degradê nestas áreas, né? Para ficar legal também. Colocarei aqui um pouco aqui no lado para poder ver o que está sendo, o que está acontecendo aqui, né? Colocarei aqui qualquer cor, né? Só para dar um destaque. Esta aqui tá legal para mim e também copiarei esse estilo de camada e aplicarei na de baixo. Para dar só um toque, né? E o nosso efeito já está pronto, pessoal. Só um pouco mais de trabalho, o efeito ficará mais aperfeiçoado, né? Mas isso aí é um trabalho artístico que pode ser feito por vocês. Pois bem, aqui também temos esse cartão de visitas, né? Que para ser feito ele, poderemos estar... Deixa eu só tirar aqui. Pode ser feito com vários planos de fundos. Aqui eu tenho dois aqui, né? Como vocês podem estar vendo. Os dois são de piso de madeira, né? E também estarei disponibilizando para vocês. Para vocês poderem estar vendo como é que... como pode ser feito para dispor eles na mesa, né? Bem, com esses planos de fundo que tem aqui, né, pode ser feito com outros planos de fundo para dar uma impressão de um lugar sólido, né, de uma mesa ou de um piso, né. Bom, para fazer ele, né, vocês criarão uma nova camada. O tamanho poderá ser qualquer um, porque isso aqui vai ser para só para dar a impressão que está em alguma planície, né? Pois bem, o plano de fundo será esse daqui. Esse aqui é uma madeira, né? Mas primeiro daremos um acabamento nela, que no caso é deixar ela preta e branco, né? Vamos aqui em imagem, ajustes. No filtro é preto e branco, né? Como já está aqui no caso. Diminuiremos a opacidade do vermelho bastante, né? Não tem um valor específico. E do amarelo também. Do amarelo nem tanto, para não aparecer muitas cores escuras, né? Mas no vermelho para tirar a saturação por igual. E aqui em colorir poderemos deixar na cor preta. Não fará tanta diferença assim. Mas se quiserem. Depois daremos um OK. Pois bem, feito isso, vamos aqui em filtro, correção de lentes. Para dar escurecer um pouco mais as bordas, né? Para dar um efeito como fosse um radial. Daremos um OK. Como podemos perceber, não foi muito bem aplicado, né? Então partiremos para o degradê também, para dar um reforço a mais. Vamos em sobreposição de degradê. Deixaremos esse degradê aqui do preto para o transparente. Se por acaso tiver em outra cor aqui no preto para o transparente, né? É só mudar aqui. Por acaso o seu pode estar na cor branca, né? Então é só deixar na cor preta. E marcaremos aqui dividir linear para radial. E aqui em reverter para o preto ficar nas bordas. Para ser melhor distribuído, né? E com isso aumentaremos a escala ao máximo, que é 150%. E com isso diminuiremos a opacidade para 50% ou deixaremos ela em 70% ou 80%.
Aí vocês poderão estar vendo aí qual ficará melhor para vocês. Se quiserem tirar a correção de lente, também pode tirar, mas eu prefiro estar deixando com ela, né? Depois vamos aqui no nosso cartão, juntaremos todas as camadas nele, né? Juntaremos ele todo em uma única foto. Colocaremos ele aqui. Lógico, obviamente vai ter que reduzir um pouco o tamanho dele. Fazer isso aqui 2 vezes. E pronto. Nesses 2 tamanhos aqui já estão ótimos para mim. Pegarei qualquer cartão aqui e colocarei ele um pouco assim, um pouco inclinado, né? Para ficar nesse inclínio perfeito, né? Com a tecla Shift vocês irão conseguir fazer este inclínio, né? Com o Shift pressionado. Aqui também fazeremos a mesma coisa, aumentaremos um pouco de tamanho e deixaremos ele aqui um pouco aqui para o lado. Poderemos estar revertendo a ordem, né, de posicionamento. O tamanho pode ser igual ou similar, não precisa ser sempre os mesmos tamanhos. Só para dar um diferencial, né? Pois bem, dessa maneira aqui já está legal para mim. E irei aplicar só um pouco de sombreamento, né? Algumas pessoas não conseguem fazer o sombreamento por igual usando a sombra projetada. Algumas apelam para fazer dar uma duplicata da camada, pintar toda ela de preto e ir lá no filtro desfoque e desfoque gaussiano para poder dar um desfoque pelas laterais, né? Um desfoque proporcional, né? Mas eu consigo já fazer esse mesmo processo, não muito complicado, já pelo nosso filtro de estilos, né? Na sombra projetada. O básico que vocês têm que estar fazendo é desmarcar a luz global, deixar o ângulo em 90%, tirar a distância para 0 e aumentar o tamanho para 30%. E como vocês poderão perceber, o desfoque foi para todos os lados, né? E com isso vocês podem estar copiando o estilo de camada e aplicar na camada de baixo também. Agora, se vocês também preferirem, pode voltar para a camada aqui do cartão, né? Pegar a ferramenta de Ellipse e dar um Ctrl C. E dar um Ctrl V aqui para poder colar. Deixar ela aqui em cima de todas, né? Diminuir um pouco o tamanho dela. Dar uma rotação aqui. E poderemos também pegar a ferramenta de... qual que é o nome? Ferramenta de elipse, né? Com a cor preta. Ou pode ser outra cor, né? Se vocês preferirem. Fazer mais ou menos um tamanho dela na camada que acabamos de que acabamos de copiar, né? E fazer uma redoma em volta dela e colocar essa redoma embaixo, né? Poderemos também pôr um degradê nela também. A cor vocês mesmos podem estar escolhendo, né? Deixaria essa cor aqui, que é já o básico para os meus efeitos. E diminuir um pouco a opacidade dela. Também pode tirar o efeito ou deixar com o efeito, né? Dos dois jeitos fica bem legal. E com isso vocês conseguem obter o mesmo resultado desse cartão aqui. Só lembrando, né, que vocês também podem estar revertendo a posição
desta maneira para deixar na horizontal, né? Deixaremos carregar e pronto. Obviamente você tem que rotacionar antes de aplicar os filtros, né? Senão não irá aparecer corretamente. Pois bem, nas próximas aulas mostrarei outros tipos de efeito para vocês poderem estar aplicando, né? Em outros cartões de visitas, né? Que você pode estar escolhendo para poder fazer a divulgação dos seus trabalhos. Se vocês tiverem alguma ideia que também querem compartilhar, né, deem aí seu comentário no nosso vídeo, né, em qualquer um deles que eu logo irei responder. O pack desta aula também estará com todos os cartões, né. Obviamente eu não deixarei com esses aqui que eu acabei de fazer, que eles estão muito mal preparados, podem estar dizendo, né. Não estão muito com estilo, né. É só para mostrar mesmo como é que se faz os cartão, né? Que não é nada muito complicado. Deixarei com esses aqui os iniciais que eu havia feito, né? Que tá mais bem trabalhado, né? Irá vir com o pack para vocês poderem estar editando. Como vocês podem ver aqui, não tá nada junto, né? Para facilitar. Vocês podem estar aplicando melhor no fundo, né? Está fazendo do jeito que vocês entenderem, né? Aí vocês poderão estar vendo o que querem mudar. Lógico que se você for fazer seu próprio cartão, terá será mais emocionante, né? Você está fazendo seu próprio trabalho. Mas se vocês quiserem só apenas editar o cartão que já está programado aqui, é só vocês estarem baixando o pack, editar o texto, né? Obviamente que vocês terão que ter a mesma fonte, né? As fontes estarão aí no pack para vocês poderem estar baixando elas também. As grades, né, desses furos aqui também estarão no pack. É só vocês baixarem, instalarem. Se vocês não souberem instalar, tem um vídeo aí na descrição do vídeo ensinando a estar baixando um pincel no Photoshop. Mas é o mesmo processo para qualquer outra coisa, para terms, para degradês e enfim, né? É o mesmo processo, só muda que no conteúdo da aula que eu estou ensinando nesse vídeo é para baixar um pincel, né? Mas também servem para outros tipos. Então ficaremos por aqui, pessoal. Até a próxima videoaula de Photoshop CS6, apresentado pelo canal Hammer of Shadows. E nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!